Saudações, seja muito bem-vindo. Eu sou Fábio Carneiro e nós vamos começar a nossa segunda aula de linguagem C, tá? Essa aqui é uma segunda tentativa de gravar, porque eu acho que ficou muito longo, então eu vou tentar ser mais objetivo, direto e claro. Uma coisa que eu tenho que adiantar para vocês é que a linguagem C ela é difícil o aprendizado. Eu já fiz uns 2 cursos de linguagem C, estou no meu 3º curso sobre a linguagem C e ainda tem coisa que é muito confuso para mim. Então tenha paciência, estude com calma, estude sem pressa, não tenha pressa para aprender, porque quando você foca muito nas coisas básicas, as coisas avançadas elas fluem naturalmente e você vê que você está cada vez mais levando o seu nível de conhecimento, tá? Hoje eu vou ter que dar um pulo à frente, passar um conceito avançado para vocês logo no segundo vídeo, porque eu não gosto de ficar, eu acho que seria mais interessante falar disso agora, mas eu não vou me aprofundar, eu só vou explicar o conceito do que a gente vai ver hoje na aplicação de hoje. Uma coisa que eu passei para vocês no último vídeo é que não existe... só um segundo. Não existe o tipo de dado string na linguagem C, tá? Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Deixa eu abrir aqui o meu... Eu estou usando o Gedit, tá? Por exemplo, se eu estivesse usando a linguagem Java, por exemplo, eu teria que fazer assim, ó, string com S maiúsculo, nome, atribui, Fábio Carneiro, ponto e vírgula. Tá? Desse modo, eu estou declarando uma variável do tipo string que tem os dados Fábio Carneiro. Eu estou formatando outro PC aqui. Então, eu estou declarando que ali que a variável nome é do tipo string e o valor que ela está sendo atribuída é Fábio Carneiro, tá? Isso seria na linguagem Java, como por exemplo. Na linguagem C, a gente não existe isso na linguagem C, tá? A gente tem que fazer uma alternativa diferente. Então, antes de mais nada, vamos fazer aqui... vamos fazer as paradas aqui, tá? Ó, essa parte aqui, ó. Isso aqui ignora, você não precisa se importar com isso agora, né? Essa parte de int, argc, char, essas coisas aí não é interessante agora. Por exemplo, a gente viu, eu ia tentar forçar o erro aqui, mas eu não vou forçar o erro não, tá? Eu não vou forçar o erro. Uma coisa que eu quero passar para vocês, existem 3 termos na linguagem de programação, que é definição, inicialização e declaração. Por exemplo, quando eu vou definir algo, é quando eu vou simplesmente declarar alguma coisa. Estou definindo uma coisa. Por exemplo, char, letra A. Aqui eu fiz uma definição. Agora eu vou fazer uma inicialização. Letra A recebe. Pronto. Então aqui, ó, isso aqui é uma definição. A gente usa esse termo, a gente usa muito esse termo na linguagem Python. Definição. E aqui inicialização. Opa. Beleza? A declaração é quando a gente faz essas duas coisas de uma única vez, apenas uma única vez. Por exemplo, char, letra B, recebe B. Beleza? Então aqui é uma declaração. Então, se acostuma com esses termos, apesar de que alguns deles não são muito populares em algumas linguagens de programação, se você começar a aplicar algumas dessas regras nos seus estudos, vai ficar mais fácil de você pular de uma tecnologia para outra ou estudar mais de uma, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de declaração, aqui é uma inicialização e aqui é uma definição, tá? Isso aqui eu passei para vocês só a nível de curiosidade, não é assim, meu Deus, que coisa importante, mas é legal que vocês saibam, tá?
Então deixa eu arrancar isso aqui fora. Uma coisa que existe também, vou colocar como comentário, é o array, que é um conjunto, meu Deus, conjunto de dados atribuídos a uma única variável. Por exemplo, a gente acabou de ver dois exemplos de declaração de variáveis, mas eu posso dar mais do que um valor para uma variável. No caso, a string, ela é uma char que dentro dela existe uma série de caracteres, existe mais do que um. Só que na linguagem C, por ela ser uma linguagem de baixo nível, não existe essa aplicação prática para letras. A gente tem que criar. Só que a gente vai usar o conceito de array. Para você entender o conceito de array, eu vou vir aqui, ó, no meu negocinho de desenho e vou desenhar para vocês. Ó. Por exemplo, aqui eu estou fazendo um quadradinho. Eu vou fazer diferente, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Opa, exagerei. Deixa eu fazer um negócio assim. Uma barrinha. Vamos supor, vamos representar essa barrinha como uma variável de um único dado, tá? Se eu quiser dividir ela em mais partes para armazenar mais tipos de dados, seria representado com mais ou menos isso daqui. Ó, estou dividindo e criando espaços. Quando eu faço essa divisão, cada espaço desse aqui ele vai representar um dígito e ele sempre vai começar por 0, tá? 0, 1. Nossa, deixa eu fazer um negócio aqui. Cadê o fio desse negócio aqui, meu Deus? Ô senhor, não tem espaço para fazer as coisas. Minha lâmpada morreu. Aí, reviveu. Pronto. Aqui é tudo ao vivo, hein? Então, por exemplo, o primeiro espaço ele vai ser representado pelo dígito 0, o segundo pelo dígito 1, o terceiro pelo 2, o quarto pelo 3, o quinto pelo quarto, o sexto pelo quinto, e assim até a quantidade total de espaços que essa array tem. Tá? Então isso aqui é uma definição gráfica de uma array. Então aqui, por exemplo, se eu adicionar letras randômicas ou o alfabeto, A, B, C, D, E, F, G, tá? Então, por exemplo, cada uma dessas letras, elas vão corresponder a esse dígito aqui embaixo. É como se fosse um endereço desse valor dentro do objeto, tá? Então, por exemplo, o endereço do primeiro quadradinho que contém a letra A é o dígito 0. O endereço do segundo quadradinho que contém a letra B é o dígito 1. O endereço do terceiro quadradinho que tem a letra C é o 2. Assim sucessivamente. Isso é uma array, tá? Então a gente consegue em cada quadradinho, em cada posição, armazenar um dado, um número. No caso, para a gente poder criar uma string dentro da linguagem C, a gente vai ter que seguir este conceito. Então, de que forma que a gente vai fazer isso aí? A gente vai ter que declarar o tipo char, nome, e aqui a gente abre chave e define quantos quadradinhos, quantos espaços a gente quer para poder armazenar letras lá dentro. Então eu vou colocar 10. E aqui eu vou dizer qual é aqui no caso eu já estou declarando, né? Então eu já vou atribuir para essa definição de array do tipo char quais são os dados que eu quero que sejam armazenados nesses 10 espaços que eu declarei. Antes, se eu fosse declarar uma variável, uma única único caractere, eu ia fazer isso com aspas simples. Como eu vou fazer mais do que um, eu tenho que usar aspas duplas. Então, Fábio Carneiro. Então aqui a gente tem 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então deixa eu jogar 15 dígitos aqui. Então, aqui a grosso modo, o que eu estou fazendo aqui?
estou declarando uma array com 15 espaços, com 15 lugares para armazenar até 15 letras. O nome dessa array é nome e ela é do tipo char. Então estou criando uma array do tipo char. Quando eu vou usar mais do que um caractere, eu sou obrigado a usar aspas duplas, beleza? Aqui eu finalizo a minha instrução com ponto e vírgula. Então a gente vai usar o parâmetro printf, a função printf, para imprimir esse rolê todo aí. Então, o que eu passei da outra vez? Se a gente fosse imprimir um caractere, a gente usa o %c, né? Ô Jesus. E em seguida a gente dá um vírgula e a variável que a gente vai imprimir, certo? Então, vamos pôr para rodar esse rolê aqui para a gente ver o que acontece. Aqui eu já estou no meu diretório, então eu já vou fazer o gcc menos o programa, é o nome que eu quero que o meu programa tenha, e agora o meu código fonte, que ele é o main.c. Compilou, vou executar o meu programa. Ele apareceu um Y lá. Por quê? Porque aqui no caso a gente não está mais imprimindo um caractere, e sim uma array de caracteres. Nesse caso a gente tem que colocar o S ao invés do C, porcentagem S, ao invés do porcentagem C, tá? Então vamos lá abrir o meu terminal novamente, vou colocar para compilar, agora eu vou executar. E agora olha só, ele imprimiu direitinho, olha só que da hora. Só que aqui no caso tem que colocar um /n. Então deixa eu abrir lá de novo. Compilei, vamos executar. E agora ele imprimiu direitinho, inclusive os espaços e tudo mais. Então essa é uma alternativa que a gente tem para fazer o uso de strings na linguagem C, tá? Array é um conceito avançado, mas para encerrar a ideia, para terminar de passar todo tipo de dado que você consegue usar com as variáveis, eu acho que é interessante passar isso para vocês, porque o array também está dentro de variáveis, tá? É uma maneira da gente armazenar mais do que um valor dentro de uma variável. Então, por exemplo, eu posso fazer o que aqui? Posso fazer um printf, posso fazer de um jeito diferente do que a gente colocou ali, só que seria um modo mais inteligente de se fazer. Ó. Vou pegar o porcentagem C, que é o caractere, né? Ali no caso é para eu filtrar um caractere. Então eu tenho 15 caracteres. Então eu vou colocar aqui, ó, 15, deixa eu ver, eu tenho Fábio, são 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então eu vou colocar 14 vezes aqui, que eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, tá? Beleza, agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar um /n, vocês já sabem o que é. Deixa eu colocar colocar esse cara aqui. E aqui eu tenho que pôr uma vírgula. E aqui eu vou ter que fazer diferente. Eu vou ter que colocar o nome. Só que no caso eu coloquei 14 espaços. Aliás, 14 endereços do tipo char. Então eu tenho que colocar 14 vezes a minha array e dizer qual que é o posicionamento que eu quero que ele imprima. Então, por exemplo, aqui nesse caso eu vou ter que colocar isso aqui 14 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aqui eu fecho, só que agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que informar o endereço de cada um desses caracteres para que ele possa imprimir todo o conteúdo. Então aqui, ó, eu tenho que fazendo isso para que ele possa informar para minha função printf exatamente o que eu quero que ele mostre. Então eu vou ter que ir botando assim. Vocês podem ver que já é muito mais trabalhoso, não faz nenhum sentido eu montar desse jeito. Aqui, 13. Ó, 13 espaços, certo? Então agora o que a gente vai fazer? Eu tenho que finalizar a minha instrução aqui. Ponto e vírgula. Pronto. Então aqui na verdade o que eu fiz? Cada porcentagem C é um caractere que eu estou endereçando na memória, tá? E cada um desse negócio aqui, ó, nome, chave e o 0 é um caractere que eu estou enviando. Aqui eu estou dizendo para ele imprimir o caractere que está na posição 0 da minha array. Aqui eu estou mandando ele imprimir o caractere que está na posição 1 da minha array. E assim até ele terminar
todo o rolê. Só que agora eu vou ter que vir aqui, não vou ter que fazer nada não. Deixa eu compilar, vamos ver se eu fiz certinho, ó, compilou, vou executar o meu programa. Agora ele imprimiu 2 vezes, né? Inclusive o espaço, ele é um caractere, só que é um caractere vazio, tá? Então ali no caso, o meu F está na posição 0, o A na 1, a B na 2, a I na 3, a 4 a O na 4 e o espaço na 5, tá? Eu poderia mudar essa posição para o jeito que eu quiser, eu poderia, por exemplo, deixa eu voltar, onde era tudo 0. Ó, todos são zeros, tá vendo? Deixa eu terminar de pôr aqui. Pronto, agora eu estou colocando o posicionamento 0 em todos. Se eu salvar... Oh, meu Deus. Vamos compilar. Ele deu um erro lá, porque eu esqueci de fazer... eu tirei a instrução aqui, ó. A finalização da minha instrução, que é ponto e vírgula. Vou executar. Olha só, agora ele imprime vários Fs, tá? Então, esse aqui é um conceito legal de trabalhar, que é o conceito de arrays. Vamos fazer o seguinte, vamos quebrar essa linha. Vamos ver se ele vai conseguir compilar. Compilou, executou, tá? Então, esse aqui é um conceito legal de armazenamento de dados, né? De trabalhar com dados, que é no caso array. A gente pode fazer, brincar com outras coisas também, um pouco mais a fundo, mas eu acho que já é o suficiente para esse vídeo. A gente então agora finaliza que além de dados numéricos, a gente pode colocar dados alfanuméricos também, só que para simular ou criar a função de strings na linguagem C, a gente tem que fazer dessa forma. Uma outra coisa que poderia fazer também é o seguinte, aqui no include, a gente colocar string, acho que é string, se eu não me engano. Só que aí a gente não vai, se você já leu ou pesquisar, você vai ver que eles falam para fazer isso aqui, só que aqui nesse caso, você não está dando à linguagem C a possibilidade de trabalhar com declarações do tipo string. Aqui, na verdade, você está incluindo no seu programa ferramentas para trabalhar com arrays do tipo char, de forma que potencialize a sua manipulação de dados nesse caso aqui, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, espero que tenha entendido esse conceito. Então aqui nesse caso, o desenho aqui é praticamente isso aqui que está acontecendo, só que aqui no caso, ó, só para finalizar, o que aconteceu ali, cada porcentagem C, ele representaria uma posição, né? Então, por exemplo, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Esse daqui, ele representa esse 0, que representa esse cara aqui. Aqui é a mesma forma, ele vai representar o 1, que por sua vez vai vir no B. Aqui vai representar o 2, que por sua vez vai vir no C. E aqui seria a mesma coisa, só que aí, o que vai definir qual que é a ordem de cada um? Quem vai representar quem? É simples, esse primeiro porcentagem C vai ser representado no primeiro nome aqui, ó, nessa primeira posição aqui. Então, por exemplo, tem muita coisa aqui, deixa eu deixar 3. Vou deixar 3 aqui. Então, deixa eu só desestruturar isso daqui para ficar fácil. Ó, cada porcentagem C, ele vai ser representado para cada nome dentro de chave, né? Deixa eu fazer de um jeito que fique bem legível, apesar de que eu estou destruindo toda a sintaxe aqui. Ó, então, por exemplo, essa porcentagem C é a primeira porcentagem C que eu declarei. E esse aqui, esse nome entre chave 0 é o primeiro que eu declarei. Então, o primeiro porcentagem C vai para dentro, ele vai ser representado pelo primeiro nome que eu representei aqui, tá? O segundo
pelo segundo. O terceiro, pelo terceiro. É praticamente assim que vai funcionar, tá? Aqui eu não sei nem se ele vai executar, deixa eu... Não, aqui não vai porque eu tenho que pôr a vírgula aqui, ó. Deixa eu... Vamos ver se ele vai funcionar. Olha lá, ele imprimiu 3F no espaçamento. Oh, meu Deus. Então aqui, ó, eu vou mudar para posição 1, posição 2. Então aqui ele vai imprimir esse 1 e aqui ele vai imprimir o 2. Ó. Viu? Oh, senhor. Então, por exemplo, se eu quiser imprimir meu nome, eu tenho que colocar as 5 letras aqui, tá? Então deixa eu colocar aqui de um jeito que vai ficar visivelmente alinhado aqui, ó. Agora eu vou vir aqui, ó. Aqui é o 3, aqui é o 4. Olha só, agora eu fiz imprimir ali o meu nome, tá? Então é assim que você vai brincar. Se você quiser trocar isso aqui por outra letra, por exemplo, ali ele vai sair o B de novo. Se eu compilar e botar para executar lá, ele vai sair 2B, então por aí vai. Você pode usar tudo que a gente viu anteriormente, o que a gente está vendo agora, para praticar bastante e brincar aí, que com certeza vai ficar bem interessante. No próximo vídeo a gente vai ver, a gente viu até agora como fazer saída de dados na linguagem C. No próximo vídeo a gente vai ver como fazer entradas de dados na linguagem C, tá? Que vai ser bem interessante. Então vou ficando por aqui, um forte abraço, um beijo no fundo do seu coração, ajude o canal a crescer e tamo junto. Fui!